Viver. Uma palavra simples que a maioria das pessoas repete, mas quase ninguém pratica. A real é que a maioria só sobrevive. Acorda, come qualquer coisa, corre pro trabalho que odeia, volta exausto, assiste alguma merda na TV e dorme. Repete tudo no dia seguinte. E quando alguém pergunta como vai a vida, a resposta padrão é: na correria. Mas desde quando correria virou sinônimo de estar vivo? A verdade que dói é essa: muita gente vive no modo automático. Você já dirigiu um carro e chegou ao destino sem lembrar do caminho? É isso que você faz com sua existência. Vai passando os dias sem perceber. E um dia, a vida passa e você nem viveu. Epicteto dizia: não é a morte que devemos temer, mas o fato de nunca começarmos a viver. Mas o que é viver? É ter dinheiro? É viajar? É comprar o carro do ano? Não, é estar presente. É perceber que você está aqui, agora, com um coração batendo, com a chance de fazer algo significativo. Só que a maioria das pessoas está ocupada demais tentando chegar lá. Mas onde é esse lá? Ninguém sabe. Parece que a vida virou uma escada infinita. E quanto mais você sobe, mais cansado fica. E menos sentido faz. Você vive esperando algo: a sexta-feira, as férias, o salário, a aposentadoria. E quando tudo isso chega, você percebe que perdeu o caminho inteiro. Você se lembra do último momento em que se sentiu realmente vivo? Pode ter sido rindo com os amigos, olhando o céu num fim de tarde, ou até chorando de verdade por algo que importava. Esses são os momentos que valem. Mas a gente troca isso por preocupações inúteis. Sêneca dizia: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E ele estava certo. A gente mata tempo como se tivesse muito sobrando. Horas nas redes sociais, horas discutindo por política, horas assistindo gente rica mostrando uma vida falsa. Tudo isso enquanto sua própria vida escorre pelos dedos. Você já parou para perceber que não existe momento perfeito? Tem gente que espera a hora certa para viver. Quando eu emagrecer, quando eu tiver dinheiro, quando eu me mudar. Mas essa hora certa não existe. A vida é o agora. E se você continuar esperando, vai acabar como aquele personagem do anime Naruto, o Obito, preso num sonho, enquanto a vida real se desmorona ao redor. A verdade é que viver exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para ser quem você é, e não quem esperam que você seja. Coragem para sair da zona de conforto, que mais parece uma jaula acolchoada. Mas sabe o que é louco? As pessoas têm mais medo de viver do que de morrer. Preferem seguir o script, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, aposentar, morrer. Tudo certinho, tudo sem surpresas. E tudo sem alma. Schopenhauer dizia: a vida é como um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Só que ele também acreditava que dava para encontrar beleza nesse caos. E é isso que você precisa entender. Viver não é controlar tudo, é aprender a dançar com o imprevisto. Quer viver de verdade? Comece dizendo menos sim para os outros e mais sim para você. Você não é obrigado a aceitar tudo. Você não é obrigado a agradar todo mundo. Quer um exemplo? Lembra do filme Clube da Luta? O personagem do Edward Norton só começa a viver quando perde tudo, quando deixa de seguir as regras impostas. E pela primeira vez, ele sente dor real, prazer real, risco real. Não tô dizendo para você sair por aí dando soco em desconhecido, mas talvez você precise mesmo largar algumas máscaras. O mundo vive te vendendo a ideia de ser alguém. Mas e se você já for? E se você não precisar ser CEO, influencer ou dono de empresa? E se viver for simplesmente estar em paz com o que você é? Tem um episódio de BoJack Horseman que resume tudo. BoJack pergunta: quando é que fica mais fácil? E o personagem responde: não fica. Você só fica melhor em lidar com isso. Essa é a vida. Ela não é perfeita, não é justa, mas ela pode ser leve, se você parar de lutar contra ela o tempo todo. Pare de correr atrás da ideia de felicidade eterna. Ela não existe. O que existe são pequenos momentos de sentido. Um café quente numa manhã fria. Uma conversa sincera com alguém que te entende. Um pôr do sol que te cala. Essas pequenas coisas valem mais que qualquer troféu. Quer um conselho estoico? Pratique o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não para ficar triste, mas para entender que você não tem tempo a perder. A morte não é inimiga da vida.
ela é o que dá valor a ela. Imagina se você fosse viver para sempre. Ia adiar tudo, mas quando você entende que o tempo é finito, você para de desperdiçar. Viver não é gritar, eu venci no fim. É sussurrar, valeu a pena no caminho. É olhar para trás e saber que, mesmo com todos os erros, você se permitiu sentir, amar, cair e levantar. Quer uma dica prática? Comece com silêncio. Fique alguns minutos por dia sem celular, sem música, sem barulho. Só você com você. A princípio vai ser desconfortável, mas depois você começa a se escutar. E aí, meu amigo, começa a viver de verdade. Lembre-se, a vida não é uma prova. Você não precisa tirar 10 em tudo. Às vezes, o melhor que você pode fazer é estar presente, respirar fundo e seguir. E se ninguém nunca te disse isso, então deixa eu te falar agora. Você não precisa de permissão para viver. Você não precisa ser o melhor, o mais bonito, o mais rico ou o mais esperto. Você só precisa ser você. Porque no fim das contas, a arte de viver não está em conquistar tudo, mas em não se perder no caminho.